acho que hoje é a 15ª ou 16ª semana que nós estamos neste versículo. E acredito que a gente não vai demorar muito tempo mais nele. Talvez aí mais umas 15. Só para a gente aprender um pouco sobre fundamentos de vida cristã. O que torna uma igreja referencial de avivamento. Em quais circunstâncias uma igreja pode dizer-se uma igreja avivada? Eu sou pentecostal. Ninguém diz um amém. Eu não sei se é porque vocês querem que eu conclua o raciocínio ou porque vocês estão em dúvida que eu seja. Eu sou pentecostal. Uns 3 acreditaram. Mas precisamos entender que o que caracteriza uma igreja em avivamento não é a manifestação dos dons espirituais isoladamente. A manifestação dos dons espirituais de forma isolada até revela uma igreja fervorosa, até revela uma igreja que dá vazão à ação do Espírito Santo dentro dela. Mas o que caracteriza uma igreja em avivamento é isso aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga amém. Agora diga comigo assim: Espírito Santo, fala comigo e me leva a uma experiência de avivamento. Então veja, o que caracteriza uma igreja em avivamento é: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós ficamos umas 3 semanas aqui falando sobre o que significa perseverar nesse texto. Eu chamei de posicionamento radical. É a decisão de não negociar a fé, os valores espirituais, a crença naquilo que nos está sendo ensinado. Perseveravam em quê? Na doutrina, no ensino dos apóstolos, o bojo de valores que fundamentam a nossa fé. E nós ficamos 5 ou 6 semanas falando sobre essa questão, o sentido prático e avivado de permanecer na doutrina. A valorização das Sagradas Escrituras, o ensino sistemático das Sagradas Escrituras, organizar o nosso raciocínio no que tange à razão da nossa fé. Pedro diz que nós devemos estar preparados para respondermos com mansidão quando formos arguídos acerca da razão da fé que professamos. Eu só consigo responder com mansidão sobre a fé que eu declaro quando eu tenho fundamentação naquilo que eu creio. Presta atenção nisso. Não basta crer, é preciso saber em que ou em quem eu creio e por que eu creio. E para saber isso eu preciso perseverar na doutrina, no ensino, na fundamentação
daquilo que Jesus nos ensina. Oséias capítulo 4, versículo 8, o Senhor diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Só que no contexto daquele capítulo, Deus diz que a culpa de o povo não ter conhecimento é do sacerdote. Então, quando o sacerdote não se preocupa, não se inquieta em ensinar, o povo perece, por consequência da inaptidão, demência do sacerdote em orientar o povo. E é bom lembrar, aqueles que te querem cativo, aqueles que querem fazer de você uma presa, aqueles que te querem manter em cativeiro, não desejam que você conheça, porque é o conhecimento da verdade quem liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todas essas mensagens estão disponíveis no nosso canal lá no YouTube, você consegue assistir cada uma delas. Depois, perseveramos na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Nós estamos aqui. E na primeira semana eu falei sobre o que é comunhão no sentido bíblico da palavra. Koinonia, que não é dependência, e até é interdependência, ligamento. Comunhão é saber que a minha cabeça nunca tocou no meu pé, mas se comunicam, estão ligados por vasos sanguíneos, artérias, músculos, estrutura óssea. Ou seja, eu posso não estar perto de você e ter comunhão contigo. Esse é o princípio de koinonia: compartilhar, partilhar, participar, se interessar por. Isto é comunhão. E mostrei para os irmãos na primeira semana, falando sobre comunhão, que biblicamente eu não posso ter comunhão com Deus e não ter comunhão contigo, te odiar. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por outro lado, a minha comunhão com Deus vai refletir de maneira direta, objetiva e poderosa na minha comunhão contigo. E aí eu disse de João, primeira epístola, capítulo 1, quando ele diz: e temos-vos escrito estas coisas para que tenhais comunhão conosco. E esta é a nossa comunhão, a comunhão com o Pai e a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Então eu comecei a falar aqui sobre comunhão com Deus. E por 2 semanas eu falei sobre o que significa comunhão com Deus e os privilégios desta comunhão com Ele. Por mais 2 semanas eu falei sobre comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que é esta comunhão? Quando ela se dá na prática, na experiência da vida cristã? E quais são os privilégios desta comunhão com Jesus Cristo? Semana passada eu comecei a falar sobre comunhão com o Espírito Santo. E a experiência desta comunhão com o Espírito Santo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os privilégios da comunhão com o Espírito Santo.
Preciso, obviamente, lembrar aos irmãos que o Espírito Santo é o consolador da igreja, a pessoa da Trindade que executa os desígnios de Deus e que é representado na Bíblia pelo fogo, pela água, pelo vento. Mas eu disse aqui, ele não é vento, ele não é nuvem. O Espírito Santo não é uma força fantasma, não é um raio de luz. O Espírito Santo é uma pessoa, e incrível, ele tem sentimentos. É óbvio que todas as vezes que a Bíblia usa sentimentos humanos para retratar sentimentos de Deus, não deixa de ser uma figura de linguagem. Na teologia você vai aprender que todas as vezes que a Bíblia atribui a Deus características humanas, a mão de Deus, o pé de Deus, os olhos de Deus, a expressão teológica para definir isso é antropomorfismo. Atribuir a Deus, que é espírito, características humanas, para que eu e você compreendamos a sua revelação. Quando a Bíblia atribui a Deus sentimentos humanos, o nome desta linguagem é antropopatismo. Está dizendo do amor, do ciúme, do sofrimento, do lamento de Deus, para expressar numa linguagem que a gente compreenda. Então, quando nós folheamos a Bíblia acerca do Espírito Santo, nós encontramos o Espírito Santo sentindo ciúmes. Nós encontramos o Espírito Santo se entristecendo. Nós encontramos o Espírito Santo gemendo. Sempre por nossa causa, sempre em nosso favor. E a Bíblia chama o divino Espírito da graça de Deus de auxiliador, consolador. É Ele quem ajuda o crente na sua trajetória de vida espiritual. Por exemplo, é o Espírito Santo quem nos traz a revelação, o entendimento, a compreensão das coisas espirituais. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Éfeso, ele diz: para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso entendimento. Então a compreensão das coisas de Deus nos é manifestada, nos é concedida ou conferida por ação do Espírito Santo trabalhando em nós. Alguém diz amém? Também é o Espírito Santo quem nos regenera. A obra de regeneração é uma operação perene e permanente do Espírito Santo em nós. Sermão interessante. Jesus está conversando com um dos camaradas mais inteligentes de Israel, uma das mentes mais brilhantes do seu tempo, e o nome dele era Nicodemos. Por que eu sei que ele era uma das mentes mais brilhantes do tempo de Jesus? Porque ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto de 72 cadeiras. Eles eram chamados de príncipes de Israel,
ou juízes de Israel, era a Suprema Corte. Eles eram tão poderosos que Jesus faz uma menção do Salmo para dizer que eles se consideravam pequenos deuses. E Jesus chega a dizer que eles fechavam a porta do céu, dificultando o acesso do povo a Deus. Camarada, para ser membro do Sinédrio, precisava conhecer os 613 mandamentos da lei mosaica, em ordem crescente, em ordem decrescente e em ordem aleatória. E precisavam ter a capacidade de interpretar e aplicar dentro do princípio da lei. Esse camarada começa a se encantar por Jesus. E o incrível, aquela admiração de Nicodemos por Jesus não era só dele. Ele é o que teve coragem de ir ao encontro de Jesus, mas os outros também estavam impactados pelo Rabi de Nazaré. Como eu sei, Nicodemos chega para Jesus e diz assim: nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então ele não está falando só dele, ele está falando de quem ele representava. Porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Tradução literal: se Deus não estiver nele. O que Nicodemos está defendendo diante de Jesus é um dos pilares da teologia cristã, a divindade de Cristo. Tu és mestre vindo de Deus, tua natureza é divina, saiu de Deus. Enquanto Nicodemos fala, Jesus surpreende e diz assim: é necessário nascer de novo. Aí acabou. Diamantelo. Nicodemos parou e falou assim: como assim? Já saí do ventre da minha mãe, sou adulto, como tornarei para lá para voltar a nascer? Jesus: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos disse assim: o senhor não está me ajudando, está só piorando, eu não estou entendendo nada. Aí Jesus diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Tá, mestre, e o que é nascer da água? Eu sou judeu, eu sou príncipe, eu fui apresentado no templo. Nascer da água, Nicodemos, é mais do que conhecer a palavra, ser regenerado pela palavra. É a limpeza que a palavra promove em você, é a purificação que a palavra vai gerar em você. Isso é nascer da água, Nicodemos. É quando a tua conversão não é gerada pela emoção de um bom discurso, mas pela operação da minha palavra dentro do teu coração e da tua alma. E o que é nascer do Espírito? É entender que quem faz esta palavra operar na tua alma não é o pregador, não é o mestre, não é o rabino, é o Espírito Santo que leva esta palavra além do teu intelecto, leva para o teu espírito, que é a parte imaterial que se comunica com Deus. Você devia dar um glória, porque você está recebendo do Espírito Santo uma aula teológica. Aí Nicodemos diz assim: tá, mas me ajuda a entender ainda esse negócio de nascer de novo. Jesus disse: Nicodemos, o vento, pneuma, o Espírito sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus.
do Espírito de Deus. O que Jesus está ensinando a Nicodemos é que a regeneração do homem, do seu estado de pecado para o estado de santidade, é resultado do sacrifício de Jesus na cruz, aplicado em nós por obra do Espírito Santo. Por isso que Paulo, escrevendo a Tito, diz no capítulo 3, versículo 5: não por obras de verdade que houvéssemos feito, mas segundo a tua misericórdia nos regenerou pela lavagem da água, pela palavra. É o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito Santo. Ainda estou te apresentando um pouquinho do que significa comunhão com o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na nossa relação de vida espiritual. É o Espírito de Deus quem produz em nós o caráter de Cristo. Ninguém vence o pecado por conta própria, ninguém se torna amoroso por conta própria, ninguém se torna alegre em Cristo por conta própria. Isso é operação do Espírito Santo produzindo em nós o que Paulo chama de fruto do Espírito. Eu e você não temos capacidade de ser crentes em estado de santidade sozinhos. Se tiver alguém aí perto, faz assim: é Ele quem te ajuda. Por isso que é importante, mais que isto, é imprescindível manter comunhão com o Espírito Santo. Agora, vamos lá. Antes de falar dos privilégios dessa comunhão, deixa eu te trazer uma revelação. Quem decide o nível desta comunhão com o Espírito Santo é você. Vou repetir. Quem decide o nível da comunhão com o Espírito Santo é você. E eu vou te falar de 1, 2, 3, 4, 5. É porque eu não lembrava, tá? 5 níveis desta comunhão com o Espírito Santo. Vou falar em 1 minuto. Ezequiel 47. Primeiro nível: Ezequiel estava no templo, mas não estava no rio. Ele vê o rio sair do altar, mas ele não está no rio. Tem muita gente que está na igreja, mas não está no rio. Tem comunhão, mas o nível é fora do rio. É crente, é salvo, mas está fora do rio. Está aqui porque eu gosto de estar aqui, eu fiz as minhas amizades aqui, eu gosto do culto, eu gosto do louvor, eu gosto da celebração, eu gosto da palavra. O anjo chama Ezequiel e diz assim: sai pela porta lateral. E Ezequiel sai pela porta lateral, e quando ele chega lá fora, que ele vê o rio avançando, o anjo diz assim: entra. Aí Ezequiel diz: eu entrei, e as águas me cobriam os tornozelos. Segundo nível. Outro dia eu prego sobre isso. Segundo nível. Aí o anjo mede 1000 côvados e diz a Ezequiel: entra mais, vem cá, vem cá. Ezequiel diz: eu entrei, e as águas me cobriam os joelhos. Terceiro nível. Aí o anjo mede mais 1000 côvados, 500 metros aproximadamente, e diz a Ezequiel: vem, entra mais. Ezequiel diz: e eu entrei, e as águas me cobriam os lombos. Quarto nível. Aí o anjo diz a Ezequiel: mede mais 1000, e diz a Ezequiel: vem, entra mais. Ezequiel diz: eu não pude ir mais, porque já não eram águas para se atravessar andando, mas água para se atravessar a nado. Agora olha que coisa linda. Ezequiel diz assim: e ele veio e me tomou pela minha mão e me levou
e me fez nadar, e me fez ver ambas as margens do rio, e eu vi que onde as suas águas chegavam havia vida, e cardumes de peixe, e árvores frondosas, e os pescadores estavam lá, e houve vida no Mar Morto. Porque quando você chega neste nível, você começa a ver a vida ser gerada na morte. Você não é mais dono do seu destino, não comanda mais as suas atitudes, as suas ações e as suas reações, porque você chegou no nível que você não pode ir mais. É Ele quem te toma pela mão e te leva e te faz conhecer. Isso é comunhão com o Espírito Santo. Quais são os privilégios desta comunhão? Primeiro, o Espírito Santo é quem nos ajuda na nossa oração. Todas as vezes que você decidir orar sozinho, ou seja, sem a ajuda do Espírito Santo, a sua oração vai se tornar cansativa, pesada, sem graça, metódica. Quando você entende que a oração é uma ação de parceria com o Espírito Santo, a oração se transforma num rio, um prazer, um deleite, uma atração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 26, diz assim: porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos o que havemos de pedir. Como não sei, pastor? É claro que eu sei que eu preciso. Você sabe o que precisa, mas você não sabe como pedir. Você não sabe pedir como convém. Aí Paulo dizia: é Ele, o Espírito Santo, quem nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ajuda nas nossas orações, intercedendo a Deus com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós somos humanos, a nossa linguagem não alcança o nível da linguagem de Deus. Então, o que o Espírito Santo faz? Pega a nossa linguagem e eleva ao padrão da linguagem divina. Por isso que o apóstolo Judas, só para ficar bem claro assim, um pouquinho de bibliologia, não é o Iscariotes. Lá no versículo de número 19 da epístola de Judas, a última antes do Apocalipse, ele diz assim: aqueles, versículo 20: vós, amados, edificai-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, quando eu oro no Espírito Santo, eu estou me edificando. Tá. O que é orar no Espírito Santo? Na linguagem de Paulo, é deixar de orar com o intelecto e orar no Espírito. Vamos traduzir. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 4. Paulo diz assim: quem fala em línguas, fala em segredos divinos. Você não entendeu? Quem fala em línguas, fala em segredos divinos. Cochicha com Deus. Quando a Bíblia diz que João colocava
sua cabeça no peito do mestre. Não está falando que João dormia enquanto Jesus trabalhava. Está falando que João ouvia Jesus no pé da orelha. Tinha coisas que Jesus dizia para todo mundo. Tinha coisas que Jesus dizia para os apóstolos. Tinha coisas que Jesus dizia para João. Segredos divinos. Falar em línguas espirituais, portanto, é colocar o ouvido no peito de Deus e ouvir segredos de Deus. Aquilo que Ele só vai dizer a você, porque se diz respeito a você. Aí no versículo 4 Paulo diz: aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. A palavra edificar aqui é a mesma expressão usada para carregar uma bateria de carro. Deixa eu te falar de um King Kong. Saí um dia bem cedo para deixar Jones na escola. E como eu só iria deixá-lo na escola e voltar para casa, eu fui de pijama mesmo. No meio do caminho eu lembrei que não tinha o pão para o café. Então eu parei numa padaria que tinha um irmão da igreja. Não preciso descer do carro. Liguei para o irmão, tem uma aproximação, ó, não posso descer do carro, tá? Pega o pão, traz aqui para mim que eu pago aqui fora. O irmão trouxe o pão. Enquanto eu esperava, eu desliguei o carro. Quando eu tentei funcionar o carro de novo, não funcionou. De pijama. Me disse, isso não é um King Kong? Isso não é um mico. Até chegar alguém com um outro carro para fazer uma chupeta, colocar o cabeamento na bateria do seu carro, conectar na bateria do meu carro, para ele funcionar, eu fiquei passando pelo vexame de ter achado que podia sair à vontade só porque eu não pretendia descer do carro. A comunhão com o Espírito Santo, orar no Espírito, é você compreender que sem Ele você vai pagar mico, vai passar vexame, porque você não tem energia sozinho para enfrentar os desafios da caminhada. Você não dá conta sozinho, mas quando Ele se aproxima e faz a conexão, você é abastecido, carregado, revestido pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Isto é edificar-se a si mesmo, ser carregado, ser abastecido. Então o Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas orações. Diz que você entendeu. Então diga comigo assim: Espírito Santo, eu sei que sozinho eu não aguento, mas se eu estiver em comunhão contigo, eu serei fortalecido. Aleluia, aleluia. Fala a verdade, não tem dia que você se sente esgotado, assim, um zero abaixo do zero? Não tem dia que você se sente no núcleo da terra? Arrasado, desviado. Ninguém aqui sente isso? Não, pastor, minha vida espiritual vive num nível muito estável todos os dias. Levanta a mão que eu preciso passar um dia com você. Tem dia, irmão, que a gente está num estado que a vida vira morte. A gente está ruim. Você fica morgado. Por alguma razão e em algum momento, um louvor, uma palavra,
Um gesto. Alguém do nada te manda uma mensagem que não é a mensagem inteira que te toca, é uma frase. O Espírito Santo carregou a tua bateria. Aí você levanta, crente de novo, cheio de graça. O camarada daqui a poucos instantes estava querendo descer na sepultura espiritual, agora está dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. É o Espírito Santo. Segundo lugar, pode ir mais um pouquinho? É o Espírito Santo quem capacita o crente para o serviço. É o Espírito Santo quem capacita o crente para o serviço. Se tiver alguém do seu lado, fala com ele assim: Deus não te usa por causa da tua capacidade. Ele te usa por causa do poder do Espírito operando em você. Ah, pastor, eu não sou capaz. E quem disse que Deus está contando com a nossa capacidade, irmão? Moisés, vai a Faraó e fala com ele. Moisés diz: eu? Vou não. Quem sou eu? Aí Jeová diz assim: eu sou contigo. Sabe o que Deus está dizendo ali? Não é você, sou eu. Você é só a figura humana para que Faraó compreenda o que eu tenho a dizer. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que Jesus diz isso? Porque no versículo 47, 48 ele diz assim: ide, pregai o evangelho e a remissão dos pecados a todas as nações. Aí Jesus diz: só que eu não estou mandando vocês pregarem o evangelho por conta própria. Até lá ficai em Jerusalém, para que sejais revestidos de poder. O que é revestir? Olha bem para mim, por favor. A minha camisa me veste, o meu paletó me reveste. Vamos entender? Jesus está dizendo que quando você nasceu, você veio com habilidades próprias, aquilo que te veste. Você nasceu com capacidades, dons, talentos, aprimorou esses talentos, refinou estas habilidades. Aí Jesus está dizendo: só que para fazer a minha obra, aquilo que você veste, os teus dons naturais, as tuas habilidades naturais, a tua capacidade pessoal não é suficiente. O que é que eu vou fazer? O que é que Jesus está dizendo? Eu não vou anular a habilidade que você tem, eu não vou anular o dom que você tem e o talento que você tem. Eu vou pegar o meu poder e vou colocar por cima daquilo que você tem, e eu vou potencializar, eu vou aumentar, eu vou tornar espiritual. Eu vou pegar o que é natural e vou tornar espiritual. Eu vou aumentar a capacidade para fazer aquilo que o Pai quer que você faça. Então tem gente que não faz a obra de Deus porque pensa que ser revestido de poder é levitar. Não, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai entrar em mim e eu vou entrar em transe. Não vai. Não vai. Eu estou esperando Deus me dar um dom especial para que eu consiga fazer a obra de Deus. Não. Permanece na vocação que você foi chamado. Deus vai pegar o talento que Ele te deu, a habilidade que Ele te deu, a capacidade que Ele te deu. Você vai pegar tudo isso. Sabe a história lá dos pães e peixes?
O pão não foi criado, foi multiplicado. Jesus não criou o pão, ele multiplicou o pão. Pega o pãozinho que você tem na cesta e o peixinho que você tem na bandeja e chega para Jesus e diz: aqui estão os meus pãezinhos e os meus peixinhos. E ele vai transformar isso em alimento para uma multidão. Então, normalmente, Deus vai te usar a partir daquilo que Ele já te deu, e que você vai dispor para o seu reino. Ele vai te capacitar. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Aí eu citei aqui um dia desse, Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, quando Paulo quis ir pregar o Evangelho em Antioquia da Psídia, e o Espírito Santo não lhe permitiu. Depois ele quis ir para outras cidades, Mísia e Bitínia, e o Espírito de Cristo não lhe o permitiu. Por quê? Porque quando você está em comunhão com o Espírito Santo, você entende que você não decide o destino, Ele decide por você. Alguém me entendeu? Diga amém. Então, não é a minha nem a sua capacidade, é o Espírito Santo operando através de nós. Eu já disse para os irmãos, há quem diga que eu já venci o problema, mas eu sei que ainda não plenamente. O problema da timidez. Eu consigo entrar num avião em São Paulo, ficar 18 horas dentro dele enquanto atravessa o oceano e pousar do outro lado do planeta, sem dizer uma palavra com a pessoa que está sentada do meu lado. Silêncio não é um problema para mim, porque eu tenho dificuldade de iniciar uma conversa. Se você não iniciar, queridão, provavelmente vai dar problema. E há quem já teve gente que diz assim: você é um cara orgulhoso, é? Veste a roupa da timidez para você saber como ela é. Gela a ponta do dedo, seca a garganta, dá tremedeira nas mãos, dá amnésia temporária, você esquece o que ia falar. São só alguns sintomas. São só alguns sintomas. Eu não sentava na escola nas primeiras fileiras, eu só sentava na última. Nunca fui péssimo aluno, graças a Deus, mas sentava na última, porque eu não queria a sensação de alguém atrás de mim me percebendo. Eu não ia na frente fazer a apresentação de trabalho, eu aceitava redigir o trabalho inteiro em troca de não ter que ir falar na frente do quadro. Então não tem explicação para eu chegar aqui hoje à noite e fazer a exposição das Escrituras, não humanamente, mas o Espírito Santo diz assim: vou usar você. E no momento que eu for usar você, suas limitações, suas debilidades vão ficar todas penduradas no torno, porque eu vou manifestar a minha graça, a minha sabedoria, a minha revelação através de você. Mas Senhor, aí eu preguei sobre isso essa semana. João Batista diz assim: Senhor Jesus,
eu não sou digno de te batizar, eu não posso te batizar, tu é quem tens que batizar-me a mim, e vem a mim para que eu te batize. Aí Jesus diz assim: deixa por agora, para que se cumpra a justiça. O que Jesus estava dizendo para João Batista não é questão de dignidade, João, é questão de decisão do Pai. O Pai decidiu assim, isso basta. Você me entendeu? Tem alguém aí que me entendeu? Diz aí para o seu vizinho: foi o Pai quem decidiu. Então não questiona quando você vê Deus usando alguém. Se rende também para ser usado. Vamos terminar. Terceiro lugar. Qual é o privilégio da comunhão com o Espírito Santo? É dele a voz de Deus dentro de você. Vou repetir: é dele a voz de Deus dentro de você. O Espírito Santo, quando fala contigo, presta atenção e olha para cá, não fala aqui, fala aqui. Não fala com o teu pensamento, fala com o teu sentimento, fala com a tua alma. Lamentavelmente, algumas pessoas não têm prazer, paixão pela voz de Deus. Elas se contentam em ouvir Deus indo na casa de um vaso. Vou na casa de um profeta. E eu não estou dizendo que Deus não fala através dos seus vasos. Eu só estou te dizendo que você também é vaso. E que Deus gostaria de conversar com você intimamente. Você sabia que Israel deveria ser um reino sacerdotal e não uma nação comum? Deus não pretendia que Israel tivesse sacerdotes ministrando para eles. Deus pretendia que Israel fosse uma nação sacerdotal ministrando para as demais nações do mundo. E Israel não entendeu. Lá no Êxodo, o Senhor diz assim: vão para o pé do monte. Ninguém sobe no monte, fica todo mundo ao redor do monte, porque eu vou descer sobre o monte e vou falar com vocês do monte. Todo mundo está lá em santidade, próximo do monte. E quando o Senhor desce, a Bíblia diz, Êxodo 19:20, o monte começa a tremer e a fumegar por causa da presença de Deus. Trovões e relâmpagos tomam conta do monte Sinai, e o povo de Israel foge, vira as costas para Deus. Moisés reúne o povo e diz: para, Deus quer falar convosco. E ele não se manifestou a voz em trovões, relâmpagos, para que vocês tenham medo dele, mas para que vocês o temam. O povo então diz a Moisés assim: não fale o Senhor conosco, fale apenas contigo, e tu nos dirás o que ele quiser falar conosco. Mas não era isso que Deus queria. Deus não queria que Moisés fosse interlocutor entre ele e a nação. Deus queria que Moisés fosse guia, orientador, mentoreador, apenas isso. Mas o povo não quis ouvir Deus. É aí que Deus diz a Moisés: então sobe no monte. E Moisés sobe no monte. E depois de 7 dias sobre o monte, o Senhor chama Moisés para dentro da nuvem. Por quê? Porque o povo não quis ouvir Deus. Deus não deseja que você dependa de alguém para ouvi-lo. O que eu estou dizendo aqui é muito sério.
E o que eu estou dizendo aqui é muito comprometedor para um pastor estar dizendo. Só que eu estou querendo libertar você da tradicional teologia católica que nos ensina, ou da tradição que nos ensina, que Deus só fala através do sacerdote. E se você quiser ouvir Deus, você tem que ir no confessionário. Eu vim lhe dizer aqui hoje à noite e quebrar essas cadeias de limitação, que Deus, para falar com você, não precisa do sacerdote. Ele já mandou o sumo sacerdote. Deus quer falar com você pessoalmente, no seu íntimo, na sua alma. Minha missão aqui não é ser a boca exclusiva de Deus para você. Minha missão aqui é lhe dizer que é possível ter comunhão com Deus a ponto de Ele conversar com você. Essa é a minha missão. O Espírito Santo quer falar contigo. Romanos 8,15, Paulo diz assim: e esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Fala aqui dentro. Seja liberto hoje. Para de precisar ir de canto em canto, de porta em porta, de profeta em profeta para ouvir Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Diga assim: Espírito Santo, fala comigo. Atos 8:29. Filipe está no caminho do deserto de Gaza. Está lá porque o Senhor mandou. Ele terminou de pregar uma cruzada em Samaria, uma multidão se converteu. Aí o Senhor diz a Filipe: não volte para Jerusalém, vá para o caminho do deserto de Gaza. Filipe vai. É deserto, tem ninguém. Lá no ermo do deserto aparece uma carruagem. O cara era tesoureiro da rainha da Itália. Não é qualquer um. Quando a carruagem vem passando, está escrito assim: o Espírito de Deus disse a Filipe: te aproxima desse carro. O Espírito disse. Atos capítulo de número 10, Atos capítulo de número 10, versículo de número 19. Pedro tem a visão do lençol. Lembra da visão do lençol? Ele viu um lençol, os anjos trazem um lençol com quadrúpedes, todos os elementos proibidos pela lei mosaica. E alguém diz a João, a Pedro: come. Pedro diz: não posso comer aquilo que é imundo. E o Espírito de Deus disse a Pedro: não chames de imundo aquilo que Deus santificou. O Espírito fala. Diz para a pessoa do seu lado aí: o Espírito Santo fala. Tem que terminar, né, irmão? O Espírito Santo fala. Sabe qual é o nosso problema? A gente não para ouvi-lo. Nós não silenciamos de vez em quando para sentir o Senhor guiando o nosso interior. Nós nos guiamos por tantas vozes, tantas opiniões, tantas falas, que Deus nem tem chance de falar com a gente. E a comunhão com o Espírito Santo vai te fazer ouvir a voz de Deus dentro de você. Quantos querem ouvir Deus falando consigo pelo Espírito Santo? Diga amém. Diga comigo: Senhor, me ensina a ouvir tua voz.
A resposta de Deus para você: meu servo, eu vou te ensinar a falar menos. Porque quem quer ouvir a voz de Deus precisa aprender a parar, silenciar, para dar tempo a Ele de falar. Penúltimo, a comunhão com o Espírito Santo nos revela que Ele é o nosso ditoso consolador. Eu fiquei surpreendido hoje com isso. Coisa simples, nada. Não é uma revelação assim, do tipo, opa, agora o teto desce. Não. Uma revelação simples que o Espírito Santo trouxe a mim. Consolador, até hoje eu entendi que consolador é aquele que enxuga a lágrima. Chora não, filho, estou contigo. Hoje eu aprendi na Bíblia que quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador, não é apenas aquele que enxuga a lágrima, é aquele que anima, é aquele que levanta, é aquele que confirma, é aquele que afaga. Sabe quando a tua criança acorda de madrugada depois de um pesadelo e ela está engasgando de chorar, e o detalhe, ela não fala ainda, então ela não consegue dizer o que ela teve, e você corre no berço, corre na cama, tira a criança da cama, pega, chega ao peito e diz: calma, papai está aqui, calma, mamãe está aqui, calma. Isso é consolador. Quando você nem sabe falar onde está doendo, o Espírito de Deus te achega ao peito e diz: calma, eu estou aqui. Aleluia. Ele te levanta. João 14, 16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. João 15, 26: o Espírito Santo, o Consolador, o qual o Pai enviará em meu nome, esse vos guiará. E olha que coisa linda, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Paulo diz que bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola nas nossas tribulações, para que, com a consolação que nós fomos consolados, possamos consolar aqueles que também estão em tribulação. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem tribulação que você passa, que o fruto não é para você, o fruto é para outra pessoa que vai passar por tribulação parecida, e você foi treinado para poder consolá-la com a consolação que você um dia recebeu. Mas Deus, por que eu estou passando por essa luta, Senhor? Aí Deus diz assim: porque eu estou treinando você para socorrer alguém lá na frente, que estará passando por uma luta parecida, mas ele tem menos envergadura do que você, e ele precisa ser consolado por alguém. Então eu estou treinando você, você suporta, estou te moendo, para lá na frente você socorrer alguém que sozinho não suportaria, e você será coluna de sustentação para esta pessoa passar pela sua tribulação. Tudo isso é obra do Espírito Santo em nós. Você está me entendendo? Diga amém. Todos nós perguntamos a Deus: mas por que isso? Em algum momento da vida, sim ou não? Por que eu estou passando isso? Mas Senhor... E o Senhor não diz nada, ainda tem esse detalhe. É que ele podia dizer assim: fica tranquilo, meu servo, é só um teste, é uma prova, é um treinamento. Ele não diz. Está dizendo hoje, está te consolando com a mesma consolação que um dia você irá consolar a outro que estará passando por tribulação parecida com esta que você está passando hoje. Se tiver alguém do seu lado, dá um toque de leve. Se não tiver, aponta assim o dedão e diz assim: é treinamento.
O Espírito Santo é ditoso consolador. Ele te levanta. Quando você vai chutar o pênalti que define o jogo, e você chuta para fora, diante de toda a torcida, tudo que você quer é que o chão abra para você descer. Aí o Espírito Santo vai e coloca a mão para você caminhar, e ergue a tua cabeça e te diz: é possível continuar caminhando. Isso é ser consolador. Para a gente concluir, eu não vou comentar muito, porque eu falo disso aqui com frequência. O Espírito Santo, o privilégio da comunhão com o Espírito Santo, é Ele quem prepara a igreja para o arrebatamento. É o Espírito Santo quem prepara a igreja para o arrebatamento. Você não se prepara para o arrebatamento. Você permite o Espírito Santo gerar em você o trabalho de transformação e mudança que te adorna para o dia da vinda de Jesus. E eu já disse aqui de João 3, 29 e 30, quando Jesus diz: quem tem acesso ao noivo é o amigo do noivo. Jesus está usando de uma tradição comum de Israel. Quando o camarada ficava noivo de uma moça, ele tinha que ir trabalhar. Falei disso aqui um dia desses aí. Ele tinha que construir a casa. Por mais rico que ele fosse, ele não podia pagar os seus trabalhadores para construírem a casa. Ele tinha que colocar a mão na massa e construir também. Nesse período, ele não podia ir na casa da moça. Então ele elegia alguém da sua mais estreita confiança, que a cultura judaica chama de o amigo do noivo. E era o amigo do noivo quem ia na casa da noiva, representando o noivo, para averiguar os preparativos. E todas as vezes que o amigo do noivo ia visitar a noiva, ele só podia ir a pedido do noivo. E segundo, ele tinha que levar presentes do noivo para ela. Que presentes? Pergunta aí para mim assim: que presentes? Agora Deus vai falar com as irmãs. Joias. Era com aquelas joias que a noiva se adornava no dia do casamento. E o que ela fazia em troca? Preparava um banquete. Ela tinha que ir para a cozinha para mostrar os seus dotes culinários. O amigo do noivo assentava-se para comer. E quando ele voltava, ele dizia para o noivo: olha, os dotes culinários dela são excelentes, os preparativos estão sendo organizados, e ela está bem ornada para o dia do casamento. Jesus usa essa mesma expressão para falar de nosso relacionamento com Ele. O noivo é Cristo, a noiva é a igreja, o amigo do noivo é o Espírito Santo. As joias que o noivo mandou, fruto do Espírito, dons espirituais. O banquete que a noiva prepara, isso aqui é banquete, louvor. Isso aqui é banquete. O culto é banquete, é um convite a Jesus para voltar, é um convite a Jesus para descer, é uma revelação de que a nossa aliança com Ele está de pé. O culto é o anúncio de que a nossa alma deseja que Ele venha logo. O culto é o prenúncio de que o nosso coração permanece firme nele. É o Espírito Santo quem está preparando a igreja. Ei, cada palavra pregada não é mérito do pregador. A gente dá parabéns ao pregador porque a gente é educado, mas o mérito é do Espírito Santo, que trouxe para a igreja joias,
presentes para adornar a noiva para o dia do arrebatamento. Fica de pé, por favor, quem puder. E eu vou lhe pedir, segure-se no seu lugar. Uma das coisas que o Espírito Santo valoriza muito é reverência. Eu aprendi que uma das coisas que limitam a ação do Espírito Santo no culto é falta de reverência. A gente precisa aprender a entrar na igreja e sentar, ou ficar de pé, ou de joelhos. Aquele tempo é exclusivo do Espírito de Deus, e Ele vai saborear o banquete e vai mandar para o noivo. Culto é isso, gente, é banquete. É o Espírito Santo assentado à mesa, enviando o banquete para o noivo. Nós precisamos aprender sobre reverência na presença de Deus, para desfrutarmos dele. Eu perguntei a um pastor americano, muito usado por Deus, numa oportunidade que eu tive de estar com ele em 5 minutos: por que os americanos tomam tanto tempo pedindo para o povo parar de caminhar, de conversar, de andar, de olhar no celular? Porque nós entendemos que o Espírito Santo não vai se manifestar enquanto todos no auditório não estiverem voltados para Ele. De modo que aqueles que não quiserem a manifestação do Espírito Santo farão um favor em se retirar, ele disse, para que aqueles que vão permanecer desfrutem da sua plenitude. Você entendeu? Eu vou encerrar lhe dizendo uma coisa: o Espírito Santo está mais perto de você do que a roupa que te veste. Está dentro de nós. Somos o templo do Espírito Santo.